Oi, oi, gente. Bom, eu acho que quem já assistiu alguns outros vídeos meus já viu que eu tenho o hábito de ser muito sincera com tudo, né? E esse vídeo não vai ser diferente. Esse vídeo eu acho que vai ser um dos mais sinceros, assim, do fundo do meu coração. E a sinceridade já começou no look, porque normalmente quando eu vou gravar um vídeo, eu troco de roupa, estou com o cabelo bonito, faço uma maquiagem e tal, afinal trabalho com beleza. Porém, hoje eu não tive o cuidado de fazer tudo isso, porque hoje a minha preocupação não é essa. Hoje a minha preocupação é passar para vocês uma coisa muito delicada, uma coisa que acontece com muitos profissionais, uma coisa que eu já enfrentei e estou enfrentando, e como você já deve ter visto pelo título, é o burnout, o excesso de trabalho. Pois bem, eu não vou me estender na minha história, na minha trajetória de trabalho, porque já tem bastante vídeo aqui no canal falando sobre isso e você pode procurar. Então, inclusive, um dos vídeos eu vou deixar o título na descrição, o link na descrição para vocês assistirem, onde eu conto detalhadamente como eu cheguei no meu patamar de trabalho de hoje, então todas as fases que eu já passei. Então, hoje, no meu trabalho, eu conquistei algo que é um sonho para muitas pessoas, tem uma certa dificuldade para alcançar esse sonho e foi muito difícil, inclusive, mas fui lá batalhando até alcançar isso. Só que com isso houve o burnout, né, que é o excesso de trabalho, a exaustão no meu trabalho, e isso, junto com outras coisas que eu passei, viraram uma bola de neve na minha cabeça. E hoje, que seria um momento para mim estar super leve, as coisas estarem super fluindo, eu estar super feliz, enfim, não acontece. Quer dizer, tem dias que eu acordo muito bem, mas tem dias, como esse momento que eu tô agora, que agora estou o quê? No meu terceiro dia aqui, onde eu tenho crises, onde eu não acordo bem, e é onde isso vai se alastrando e eu fico num estado meio que depressivo o dia todo e não tenho disposição para nada. E quando eu vou trabalhar por obrigação, por compromisso, porém assim, dentro estou completamente devastada. E aí o que acontece? Eu trabalhei tanto para conquistar o que eu tenho hoje, eu sacrifiquei tanto lazer em família, com amigos, finais de semanas de descanso, atividades que seriam para o meu bem-estar em prol do trabalho. E não, mas tudo bem, vamos lá, temos que trabalhar, temos que conquistar as coisas, temos que crescer, preciso. Se eu trabalhar muito, se eu trabalhar pra caramba, eu vou conquistar coisas muito grandes. E de fato aconteceu. Só que a que custo? Porque hoje eu tenho coisas boas, né? Não sou milionária, porém, se for pegar a minha trajetória de onde eu comecei para o que eu tenho hoje, eu não posso reclamar da minha situação financeira atual. Então, assim, tudo isso para hoje chegar agora e trazer uma bagagem tão pesada, trazer traumas, um cansaço muito grande, e hoje eu não posso desfrutar 100%. E isso virar um hábito. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu não tirava a minha segunda-feira de folga. Depois desse burnout, né, desse excesso de trabalho, eu comecei a tirar a segunda-feira de folga. Mas não pensem em vocês que na segunda-feira eu fico linda e formosa em casa e falo, ai, que bom, hoje é meu dia de folga, eu vou descansar, vou aproveitar e tal, e foi a melhor coisa que eu fiz. Não. Como eu estava numa rotina de muito tempo, trabalhando muito, sem parar, e a principal coisa na minha vida era o trabalho. Para vocês terem uma ideia, o trabalho vinha na escala de prioridade antes do que Deus, antes do que a minha família. Então era trabalho, e do trabalho para baixo vinham as outras prioridades. Então hoje isso criou-se um hábito. Então hoje, quando eu paro para descansar, para ter uma folga na segunda-feira, o que acontece? Eu me sinto culpada. Eu não consigo desligar completamente. Eu não consigo sentir como que o que eu estou fazendo é algo bom. Então, o que acontece? Eu me culpo. Então, assim, eu falo,
Nossa, poderia estar fazendo tal coisa, poderia estar produzindo conteúdo, poderia estar fazendo não sei o que, mas eu estou aqui descansando. Então, chegou um momento onde até um descanso, até um dia de folga é algo que eu me culpo. Final do ano, quando todas as profissionais da minha cidade praticamente pegam 20 dias de folga corrido, 30 dias de folga corridos, eu paro 3 dias no Natal e, sei lá, 4 dias no Ano Novo. Se juntar ali os dias que eu paro, não dá, sei lá, nem 15 dias. E entre Natal e Ano Novo eu trabalho. Então, assim, eu paro, sei lá, dia 24, 25 e 26. E às vezes no dia 26, se for dia de semana, eu trabalho, tá? Mas dia 24, 25, 26. Dia 27, dia 28, dia 29, dia 30, eu trabalho. Dia 31, dia 1º e dia 3 eu não trabalho. Dia 4 eu tô no trabalho de novo. Então, assim, gente, burnout, né? Esse excesso de trabalho é uma coisa que eu estou fazendo terapia pra diminuir esse ritmo e não sentir culpa. Eu conquistei muitas coisas, mas hoje mentalmente eu não consigo ficar 100% tranquila. Sabe aquela frase, trabalhe enquanto eles dormem? Não que eu levava ao pé da letra, mas essa era a base para o meu pensamento. Uma cliente me pedia horário 11 da noite, eu falava, preciso atender, porque é cliente, porque é dinheiro, então vou atender. Eu não me importava se 11 horas da noite era a hora que eu gostaria de estar indo para a cama ou se o meu marido estaria em casa me esperando. O importante era atender a cliente. Então eu acho que eu levei essa frase, esses ensinamentos aí de alguns gurus da internet a sério demais. Eu tenho um sonho, eu preciso trabalhar para realizar esse sonho, é com trabalho que eu vou conseguir realizar isso. Para vocês terem uma ideia, algumas semanas atrás eu fiquei doente, eu fiquei com faringite durante uma semana e eu fiquei muito tonta, assim, a sensação era como se eu estivesse bêbada. E mesmo assim, nessa uma semana, eu fui trabalhar todos os dias, mas eu não conseguia. Então eu chegava lá para atender uma cliente para fazer cílios, eu atendia a cliente até o final, mas eu levava o dobro do tempo para fazer uma extensão porque eu estava tonta, então eu tinha que ficar focando ali e depois aquela cliente falava, cara, eu não vou conseguir atender as outras, e desmarcava. No outro dia falava, não, hoje eu tô melhor, hoje eu vou conseguir trabalhar. Ia lá, atendia uma e desmarcava. E foi assim durante uma semana toda. Quando chegou no domingo, que eu acordei de manhã e eu vi que eu ainda estava mal, eu chorei de raiva por não conseguir trabalhar. Eu não chorei porque estava doendo, eu chorei porque eu não conseguia trabalhar, eu chorei porque eu pensei, poxa, como é que eu vou fazer para atender as clientes? Vou ter que desmarcar a cliente de novo? Como é que eu vou juntar clientes de 2 semanas em uma semana só? Com essa minha doença, esse período que eu fiquei doente, eu posso ter perdido cliente pode ter ficado chateada comigo. Então, em nenhum momento eu coloquei a minha saúde em primeiro lugar. E por que eu tô vindo aqui gravar um vídeo e falar sobre burnout pra vocês e sobre esse problema que eu enfrento? Porque eu sei que tem muitas pessoas que estão iniciando agora na área da beleza, ou seja, em qualquer outra coisa que estão iniciando, e estão nesse mesmo pensamento. Preciso me dedicar, preciso trabalhar com sol, com chuva, eu preciso me submeter a isso, eu não posso, vou me deixar em segundo plano e vou focar no meu trabalho e tem que ser assim, tem que ser dessa forma, porque senão eu não vou conseguir nada. Gente, desde o início, façam a coisa correta, não façam o que eu fiz, porque eu comecei desse jeito há 12 anos atrás. E até hoje, 12 anos depois, eu tô 1 ano e meio fazendo terapia e tentando mudar a minha rotina e tentando me priorizar e tentando tirar essa prioridade que eu tenho pelo meu trabalho, colocar ela ali num terceiro plano na minha vida. E é difícil, porque, como eu falei pra vocês, eu tiro a segunda-feira de folga porque eu preciso, porque minha psicóloga já passou, porque isso faz parte da minha terapia. Eu não estou trabalhando, mas a minha cabeça está no trabalho, a minha preocupação está no trabalho. Eu me cobro, me martirizo por estar em casa e não estar no trabalho. Então, como eu expliquei pra vocês agora há pouco, então, quando eu fiquei doente,
eu me martirizei por ter ficado doente. Eu não falei, poxa, eu vou aproveitar essa uma semana para cuidar da minha saúde, já vou fazer alguns outros exames, eu vou descansar, eu vou relaxar. Não. O tempo todo, nessa uma semana, era, meu Deus, as minhas clientes. Meu Deus, eu não posso ficar doente. Então, eu fiquei mais estressada ainda. E talvez isso até tenha atrasado a minha recuperação, porque eu não conseguia descansar, eu não conseguia relaxar. Então, assim, gente, hoje eu tô aprendendo a estabelecer uma rotina pra mim, pra minha vida. Eu tô aprendendo a me priorizar. Então, assim, hoje eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ir para a academia. Ai, Fábio, mas academia é coisa estética. Não, gente, também é saúde mental, porque aí nesse período eu engordei, nesses 12 anos, né, além da questão de engordar da forma estética, meu colesterol ficou alto, comecei a ficar com o início de diabetes, a minha pressão aumentou. Então, a minha saúde, ela foi descuidando. Eu não me lembro, tirando a vez ali da faringite, que foi agora nesses últimos dias, eu não me lembro, nesses 12 anos, um outro período que eu fui pro médico, um outro período que eu fui fazer exame, que eu fui me cuidar da minha saúde. Questão de vaidade, eu tenho um salão de beleza, como eu falei, eu me produzo aqui pra gravar vídeo pra vocês. Eu acordo de manhã e eu tenho cliente logo cedo, eu não penso em cuidar do meu cabelo, eu não penso em cuidar de mim, porque as minhas clientes vêm em primeiro lugar. Se sobrar tempo para a minha vaidade, então eu vou me cuidar. Então, assim, gente, quem tá iniciando agora, cuidado com isso. Tenha horários de trabalho pré-estabelecidos por você. Não coloque o seu trabalho em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, como se ele viesse antes do que qualquer coisa na tua vida, porque ele não vem. Antes é você, antes é a tua saúde, é a tua família, é a tua fé, se você acredita em Deus, para depois vir a questão do trabalho. Se você tá começando a caminhar para esse lado, né, de excesso em trabalho, do burnout, começa a fazer terapia, que é, né, como eu falei pra vocês, eu tô buscando ajuda com isso, mas começa a fazer terapia, começa a olhar mais pra si, cria uma rotina onde você seja prioridade, porque o que acontece depois de alguns anos você focar em trabalho? Como eu falei, tem a questão de saúde, tem a saúde do corpo, tem a questão de saúde emocional, mas principalmente, gente, a saúde emocional, porque é difícil colocar um freio, e se você não percebe que você tá entrando nesse loop infinito de priorizar só o trabalho, chega um momento que você vai explodir. Eu não cheguei no momento de explosão, mas eu digo pra vocês que eu cheguei pertinho. Aí é onde as pessoas começam a ficar depressivas, é onde as pessoas começam a odiar o trabalho, é onde as pessoas não têm mais paciência, principalmente pra gente que trabalha na beleza, na área da beleza, que atende o público. Chega um momento onde qualquer coisa te irrita. A cliente nem fez nada demais, você já fica irritada. As pessoas que trabalham ao teu redor, qualquer coisinha, uma respiração diferente já acaba te irritando. E isso tudo vai fazendo mal pra tua saúde emocional. E chega também ao momento onde as pessoas, elas trabalham tanto, elas se excedem tanto, que elas perdem o amor pelo trabalho delas, e num belo dia elas simplesmente querem desistir de tudo. Quer chutar o balde, quer fechar o salão, o ateliê, que foi tão difícil para conquistar, que foi tão difícil para conseguir, quer fechar tudo, quer ir embora, quer trabalhar com outra coisa, quer fazer outra coisa, porque chega naquela exaustão. Trabalhou tanto, sofreu tanto, lutou tanto, focou tanto, que chega um momento que a pessoa enche e explode. Então eu estava quase nesse pezinho, nesse ponto. Eu tava quase pensando em fechar o meu salão, em fechar o meu estúdio. E aí foi onde eu falei, não, pera, vamos fazer uma terapia, vamos entender o que tá acontecendo. Não é possível que eu ame tanto o meu trabalho, eu esteja sempre nessa tensão e tal. E foi onde eu entendi que eu tava a um passo de ter um burnout por completo e ter consequências sérias na minha saúde emocional. Já estava, mas poderiam ficar ainda mais sérias. E eu poderia a qualquer momento simplesmente desistir do meu sonho por excesso de trabalho e não saber dosar. E agora, qual é a fase que eu tô? A minha fase atual nessa fase eu já tô aí, vamos colocar 1 ano e meio, mais ou menos,
É como eu disse pra vocês, eu tô aprendendo a tirar um tempo pra mim, mas tem sido muito difícil também, porque a consciência e a culpa andam lado a lado. Então a minha consciência sabe que eu preciso tirar um tempo pra mim, que eu preciso me priorizar, mas a culpa, ela vem do período, né, desses anos que eu fiquei focando 200%. Eu sei que não existe 200%, mas que eu fiquei focando 100% em trabalho. Então, quando eu tiro um momento para ser o momento meu, eu sei que eu preciso daquilo, mas a culpa, ela vem ali, ó. Se você estivesse trabalhando, você já teria feito isso. Tem cliente no WhatsApp esperando para você responder. Tem não sei o que para você fazer. Tem clientes que queriam atendimento para esse dia e você tá aqui fazendo nada. Então, acaba que é como se eu sentisse que eu estou numa fase preguiçosa. Como se eu estivesse com preguiça de trabalhar. Como se eu não estivesse mais me comprometendo com o meu trabalho. Então, essa adaptação, ela é bem difícil, tem sido muito difícil. Como eu já disse, eu vou repetir, eu faço acompanhamento com psicóloga, porque eu passei do ponto. Lógico, tem os traumas de infância e tal, mas principalmente na questão do trabalho, eu me afundei bastante no trabalho, até para esquecer algumas coisas, e eu passei do ponto. Então, hoje é bem difícil para mim, porque mentalmente fica complicado. Porque eu quero mudar, eu preciso mudar, mas eu fico ali naquela dúvida se realmente é necessário descansar. Por que eu não continuo focando no trabalho? Porque isso me trouxe frutos e, enfim, né? Frutos financeiros e problemas emocionais juntos. E, gente, eu não tô aqui... É um desabafo? Sim, é um desabafo, como eu falei, muito real. Eu acho que vai ser um dos vídeos mais reais desse canal, onde eu tô colocando tudo pra fora, sabe? Mas é pra ajudar vocês, de verdade. Porque eu fico pensando que se lá no início alguém tivesse chegado pra mim e tivesse falado assim: Fabi, calma, respira, aproveita a tua juventude, aproveita mais a vida é um sopro, equilibra as coisas. Comece a sua carreira profissional equilibrando as coisas desde já. Teria sido muito mais fácil para mim. Então, eu passei do ponto, eu foquei demais no meu trabalho. E agora voltar e mudar isso acaba ficando muito difícil, muito exaustivo. São duas vozinhas que ficam ali na cabeça, vozezinhas, né, que ficam ali na cabeça. Descansa, você precisa se priorizar. E a outra vozinha fala: você tá perdendo tempo, podia ter crescido mais. Se não trabalhar, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não conquista, não alcança as coisas. Então, assim, é uma fase bem complicada, assim. É uma luta diária e também a rotina. Eu até tinha separado aqui pra vocês algumas coisas, tipo, pra pontuar, pra conversar com vocês e falar: olha, é uma dica, vocês podem fazer assim, vocês podem fazer assado. Mas ao invés disso, deixa eu até achar aqui. Mas ao invés disso, o que eu fiz? Eu falei: não, eu vou abrir a câmera e vou colocar pra fora tudo que eu sinto. Deixa eu ver aqui. Então, assim, vou colocar pra fora tudo que eu sinto, tudo que eu tô sentindo, os meus desafios e tal. Então, tudo que eu falei até agora não foi nada roteirizado, só coloquei pra fora. E o que eu tinha anotado aqui pra passar pra vocês é a questão de como que vocês podem mudar isso, né? Então, como eu falei, vocês precisam fazer terapia, tá? É o primeiro ponto. Se você tá sentindo que você tá tendo esse burnout, que você tá demais, que você tá focada demais no trabalho, você não tá se priorizando, você não tá vivendo uma vida leve, uma vida tranquila, então a primeira coisa é terapia. Lá você vai conseguir encontrar as instruções corretas de o que você deve mudar, o que você deve fazer. Segundo passo, que eu estou fazendo também, são os exercícios físicos. Que, como eu falei pra vocês, eu estou indo todos os dias. Se eu não tô disposta a ir pra academia fazer musculação, eu vou dar uma caminhada, ter um pouco de contato com natureza, com vento, com sol, com tudo. Porque eu estava numa rotina casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho.
E às vezes, quando saía final de semana, era por muita insistência do meu marido e falava, meu Deus, não vejo a hora de ir para casa ou ir para o meu trabalho. Então, fazer exercícios físicos é de extrema importância para isso. É um momento seu, é necessário, faz bem para o corpo, mas principalmente faz bem para a mente. Determinar um horário de trabalho. Então, eu vou atender de terça a sábado, de tal horário a tal horário. Há uma cliente que quer horário depois do meu horário de atendimento. Então, você vai trabalhar 1 hora depois. Deu para entender? Por exemplo, você atende das 9 da manhã às 6 da tarde. A cliente quer horário 7 horas da noite. Então, naquele dia, você organiza a tua agenda para você ir trabalhar ao invés das 9 às 10 horas da manhã. Então, compense isso. Se vai ficar trabalhando até mais tarde, você vai iniciar a tua jornada de trabalho mais tarde também. Então, tenha horários definidos e tem uma carga horária definida. Eu vou trabalhar 8 horas por dia. Então, você vai organizar a sua agenda para você trabalhar 8 horas por dia. Ponto. Outra coisa que eu faço são checklists para organizar a minha semana. Então, assim, eu começo o meu dia respondendo o WhatsApp. Vou atender. Na hora do almoço, deixo um tempinho a mais ali para responder o WhatsApp de novo. E depois eu vou responder o WhatsApp no final da tarde. Na hora que eu tô nos meus atendimentos, eu me concentro nos atendimentos. Eu não tento fazer tudo ao mesmo tempo. Responder cliente no WhatsApp, fazer atendimento, fazer tudo junto, porque senão também a gente fica louca. Então, eu faço checklists. Essa semana eu preciso fazer o pagamento do aluguel. Coloco lá no checklist que no dia tal eu vou fazer o pagamento do aluguel. Então, as tarefas que eu tenho que fazer pro meu trabalho, eu distribuo, faço checklist, faço uma programação e eu distribuo essas coisas a serem resolvidas, né, ao longo da minha semana. Eu não deixo pra fazer tudo num dia ou fico pensando, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquele outro, porque isso também me acelera demais. Então, eu tento manter uma semana organizada, anotar tudo que eu preciso fazer e distribuir ao longo da semana para não ficar pesado, para mim poder levar uma semana mais tranquila. Mas tudo isso lembrando para vocês que para mim é muito desafiador ainda. Então, apesar de estar fazendo essas coisas, aprender a ter uma vida nova, ainda assim parte de mim fica me cobrando ali. E tudo bem, porque eu preciso lidar com isso, eu preciso aprender a colocar na minha cabecinha que tá tudo bem trabalhar menos, tá tudo bem o trabalho não ser a coisa mais importante na minha vida. Então, até que eu me convença disso e eu me acostume com isso, parte de mim vai ficar com esse sentimento. Mas tudo bem, a gente segue o plano, segue o planejamento. Outra coisa, como eu já disse também, é a segunda-feira de folga, que como eu falei pra vocês é bem difícil, mas eu realmente tiro ela de folga, tá? Então, eu não olho nem o WhatsApp, nem respondo o cliente no WhatsApp, não posto nada no Instagram na segunda-feira, nem foto, nem nada. Não é, eu vou aproveitar que eu tô de folga e vou postar. Não, é folga. Por mais difícil que ela seja, é folga. Então, novamente, como eu disse pra vocês, parte de mim fica falando, nossa, que preguiçosa você aí de boa, podia aproveitar pra fazer um post, podia aproveitar pra fazer umas artes. Não. Por mais desafiador que seja, eu não posto nada de trabalho, eu não faço nada que seja relacionado ao trabalho. E por último, uma coisa que eu fiz na minha rotina, estou fazendo na minha rotina, é fazer passeios. Então, eu não gosto de ir em lugares muito tumultuados com muitas pessoas, mas eu gosto de ter um contato com a natureza. Então, eu organizo ali para durante o mês eu tirar ali um sábado à tarde ou um domingo. Eu organizo para ter passeios onde eu tenha contato com a natureza. Por exemplo, meu marido ele gosta de andar de caiaque, tem alguns lugares específicos que a gente vai. Então, assim, eu organizo um dia pra gente ir andar de caiaque. Enquanto ele tá andando de caiaque, eu gosto de ler um livro, a gente faz alguns piqueniques, vai a alguns lugares, uns pontos turísticos que envolvam a natureza, que é algo que eu volto pra casa me sentindo bem. Então, são mudanças que eu estou implementando no meu dia a dia, na minha rotina, que, como eu disse, são desafiadoras ainda estão sendo desafiadoras porque eu estou aprendendo a ser uma pessoa diferente do que eu tinha vivido nos últimos anos. Mas são coisas que vão aparecendo resultados aos poucos e aos poucos eu vou acostumando com essa nova rotina. Então, assim, gente,
esse problema do burnout, ele tá afetando muitas empreendedoras na área da beleza e em várias outras áreas. Mas como eu trabalho na área da beleza, eu vou falar pela área da beleza. Isso tá afetando muito porque a gente não consegue se desligar. Então, se hoje você tá percebendo isso, saiu de casa para fazer alguma coisa, ou tá lá no almoço de família, tá fazendo alguma coisa com a sua família e tem cliente mandando mensagem, você para tudo que você tá fazendo, mesmo que seja um domingo para responder cliente, para agendar cliente, fica atenta. Isso pode ser esse vício, entre aspas, pelo trabalho. Se você não consegue, assim como eu, final do ano, não consegue parar e tirar férias, né, sei lá, por 20 dias corridos, 15 dias corridos, para um pouquinho no Natal, trabalha, depois para um pouquinho no Ano Novo e quer voltar o quanto antes para trabalhar, fica atenta. Isso também podem ser sinais. Os sinais, eles estão presentes, de exaustão, que a gente está cansada, que a gente está estressada, como eu já falei, a gente fica irritada muito fácil. O nosso corpo, ele dá sinais, mas a questão é, você tá ouvindo os sinais que o teu corpo tá dando? Ou você só tá, não, preciso trabalhar, foca no trabalho, foca no trabalho. Então, assim, tu tem que observar se você não tá trabalhando demais, se você não tá extrapolando os limites. Você tem que observar se você está se colocando como prioridade. Você tem que observar se o teu trabalho não tá te trazendo mais estresse do que felicidades. E como eu disse, se for o caso, procura terapia e muda a tua rotina. Não vai ser fácil, não é um passe de mágica. Você vai procurar a psicóloga hoje e amanhã, pum, plim, tá tudo bonitinho, tudo certinho e pronto, a tua vida tá tudo certo. Foi só falar com a psicóloga uma vez. É um processo. E no meu caso, como eu disse, foi um processo de anos. E agora eu sei que não vai ser do dia pra noite que eu vou me acostumar com uma nova rotina. Então, o importante é você observar os sinais. Se você tá começando agora, se você fala, nossa, Fábio, eu nem tô nem perto disso, então, esse vídeo fica como um alerta para o futuro. Se você começar a perceber os sinais, tá na hora de você mudar a sua rotina. Se por um acaso você tá passando por isso, tenha pressa em mudar a tua rotina o quanto antes. A nossa saúde, né, a saúde física, a saúde mental, ela não brinca e cobra um preço caro depois. Hoje o meu maior arrependimento é de não ter procurado ajuda antes e não ter mudado antes. Foi tarde, eu percebi tarde. Então hoje pra mim é mais difícil, mas não é impossível. Tô trabalhando pra mudar isso. Então esse vídeo ele serve de alerta. Eu sei que tem muita profissional que passa por isso, inclusive essas profissionais que vocês veem assim, ó, que tem salão chique, que tem um monte de cliente, que tem muito faturamento, que é famosinha na cidade, que do nada fecha o salão, do nada vai trabalhar com outra coisa, do nada tem um salão enorme, daqui a pouco tá com um salão menorzinho. Às vezes não é problema financeiro, às vezes ela tava ganhando muito dinheiro, ela só chegou à exaustão, ela só cansou. Porque ela foi com sede demais ao pote. Então, tudo na nossa vida é equilíbrio. E você precisa aprender a ter equilíbrio na sua vida. Se esse vídeo não serviu para você de forma alguma, e espero que nunca sirva, e você conhece alguma amiga que está passando pelo mesmo problema, você está identificando, então leve essas dicas para essa amiga. Se você achar interessante, encaminhe esse vídeo para essa amiga, porque eu tenho certeza que pessoas ao meu redor percebiam o quão errado eu estava fazendo e o quão eu precisava dar uma freada, mas ninguém quis se meter, ninguém quis interferir. Ela tá batalhando pelos sonhos dela. Gente, de coração, eu espero ter ajudado vocês com essas dicas, né? E dividindo esse momento que eu tô vivendo, o momento que eu vivi, o momento que eu tô vivendo agora com vocês. É um papo, assim, bem de amiga. Como eu falei, não tem nenhum tipo de produção. Eu passei as dicas, mas não segui nada do roteiro. Eu só liguei o celular e comecei aqui a conversar com vocês. Como eu já disse, eu tô sendo extremamente sincera com vocês, porque o intuito do meu canal é ajudar pessoas que são da área da beleza. Tanto é que esse canal não é nem monetizado, então eu não ganho nada em vir aqui conversar com vocês. Mas diferente disso, eu gosto de vir aqui dividir experiências. Então são 12 anos na área da beleza, muitos acertos, mas muitos erros também. Então eu gosto de vir aqui e dar dicas, como conseguir cliente, como fazer isso, como fazer aquilo, que foram os meus acertos. Só que os meus erros eu não vou guardar só pra mim, porque eu sei que muitas pessoas podem estar cometendo mesmo, e eu também não quero que vocês passem por isso. Então o que eu compartilho aqui são experiências e eu fico feliz se eu puder ajudar algumas pessoas.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!